Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu venho aqui dar continuidade àquela série de vídeos sobre o vestibular da FUVEST. E venho responder, quem espirrou foi o cachorro, o Deniro, que está passando aqui embaixo. É um vídeo raiz, vai ser em edição mesmo. Até limpo o nariz, tá vendo? Mas enfim. E hoje eu venho responder a uma dúvida que pode ser a sua, uma dúvida que é a de muita gente. Que dúvida é essa? Qual é a diferença entre a redação da FUVEST e a redação do Enem? Eu vou analisar aqui uma série de pontos e mostrar não só as diferenças, como também as semelhanças. Primeira coisa, já começando pelo começo, com o perdão do pleonasmo, certo? A redação da FUVEST precisa de título? Depende. Muitas vezes, lá nas instruções, eles pedem para que você dê um título ao seu texto. Enquanto isso, no Enem, até hoje, eu nunca vi pedindo título no texto, por exemplo, certo? Então, fique bastante atento às instruções lá do vestibular da FUVEST para ver se você vai colocar ou não o título. Se você for colocar o título, deixa lá o espaço da primeira linha vago. O título é a última coisa que você vai colocar no seu texto. Tenta colocar o título de que maneira? Pensando em alguma menção que você pode fazer a algo explorado na argumentação, na conclusão, sabe? Ok? E que isso fique bem claro. Não coloca o título logo no início, não. E pensa num título bem criativo também. Segundo ponto, quanto ao tipo de texto. A FUVEST, assim como o Enem, vai ter o tipo de texto dissertativo argumentativo, ok? Veja bem, não é uma notícia, não é uma narrativa, não é um conto, não é uma crônica, não é uma resenha, não é um artigo de opinião, não é um editorial, não é uma carta. É um texto dissertativo argumentativo, a não ser que apareça alguma outra coisa lá na proposta de intervenção. Agora, quanto ao tema, você deve ter visto um outro vídeo aqui do canal que eu pego 10 temas já adotados pela FUVEST. O que você pôde observar caso tenha assistido a este vídeo? Basta dar uma procurada aí no canal, tá aí na playlist da FUVEST. A FUVEST costuma colocar temas mais subjetivos, com uma base mais filosófica, digamos assim. Muitas vezes não é um tema tão objetivo, não é um tema tão palpável como muitas vezes é o tema lá do Enem, beleza? Continuando, coesão. Assim como no Enem, você precisa ter os devidos cuidados com a coesão. Como assim? Seu texto tem que ter o quê? 4 ou 5 parágrafos. Cada parágrafo tem que ser dividido em períodos. Tem que ter os elos coesivos entre os parágrafos e entre os períodos. Você tem que evitar ao máximo repetir palavras, todo esse cuidado na tessitura textual. Norma padrão, como chamavam antigamente norma culta, a mesma coisa. Você vai ter cuidados com mais de 10 quesitos lá ligados à norma padrão, que eu já devo ter falado várias vezes aqui no canal. Acentuação barra ortografia, maiúsculas versus minúsculas, concordância nominal e concordância verbal, crase, regência nominal e regência verbal, emprego de pronome, e colocação pronominal, flexão verbal, paralelismo, pontuação, seleção vocabular, mais de 10 quesitos seguramente aí. Depois, coerência. Coerência principalmente lá quando você está argumentando, quando você está tentando convencer o leitor ou a leitora, certo? Quando você cria os seus argumentos para embasar, para sustentar o seu ponto de vista. Vale a pena tomar muito cuidado nesse momento. E por último, no Enem tem o que a gente chama de proposta de intervenção. É, inclusive, um quesito lá da correção do Enem. É a competência 5. Muitas vezes acaba sendo o quinto ou quarto e último parágrafo. Só que a FUVEST não pede proposta de intervenção. Sendo assim, você tem que pensar em uma outra estrutura de conclusão. Vou falar aqui, basicamente, resumidamente, algumas estruturas de conclusão. Se você quiser saber um pouco melhor sobre isso, dá uma olhada aqui no canal, tem estruturas de conclusão para a redação da PUC-Rio e tem também estruturas de conclusão para a redação da PUC de São Paulo. Assista a esses dois vídeos que você vai sacar, você vai entender muito bem como elaborar uma conclusão sem ser proposta de intervenção. O que você pode fazer?
você pode retomar a tese, certo? Seja a retomada da tese, seja a retomada da contextualização feita lá no primeiro parágrafo. Você pode também sintetizar o que foi dito na tese e nos argumentos. É a segunda proposta, né? É o segundo tipo de conclusão, a segunda proposta de conclusão, o segundo tipo de conclusão. Você pode também dar uma perspectiva otimista em relação ao que você está discutindo. Toma cuidado para não confundir isso com a proposta de intervenção. Se você quiser saber um pouco melhor sobre essas estruturas de conclusão, como eu já disse, dá uma olhada aí em outros vídeos do canal, certo? Enfim, espero ter ajudado, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.